Amen Hum. Soror violante de Jesus Maria, nascida no século como Violante Miranda Henriques, em Almada, em 1636, foi educada bem religiosamente e tinha aptidões literárias, manuais e virtudes compassivas, devocionais. E da pureza. Preferiu abandonar o mundo por algumas razões, nomeadamente a desilusão da morte de uma prima de 15 anos, casada, a leitura de alguns livros, em especial o livro da vida de Santa Teresa de Jesus e as conversas com o capucho virtuoso São Frei Arcanjo da Assunção. Através de diligências e cartas, conseguiu acertar a sua entrada num dos mais importantes conventos femininos de Lisboa, a Madre de Deus, onde teve a honra de ser acompanhada na sua profissão pela própria Rainha Dona Luísa de Guzmão, já que era dama da sua corte, tal como outra freira e amiga que entrou também. Se até então apenas praticara a oração normal e recitava as horas do ofício de Nossa Senhora, os salmos, as antífonas, e tinha grande devoção a Jesus e a Maria, quanto à oração mental, desconhecia e, contudo, inquirida pela abadesa, afirmou que, apesar disso, sentia certas locuções interiores que Deus lhe dava e que lhe permitiam estar num estado de ligação divina bastante regular ou estável. As práticas que ela irá desenvolver não foram extremamente ou muito desenvolvidas ou especiais. Pelo contrário, a abadesa e o confessor e as irmãs compreenderam rapidamente que ela, pela sua natureza espiritual elevada, estava facilmente pronta a se incendiar na devoção, na adoração da Eucaristia e do Santíssimo Sacramento, ou nas lições que a mestra dava, ou leituras de místicos, ou de passos dos Evangelhos, e que a faziam ficar, por vezes, como que esquecida do que lhe tinham dito, arrebatada em estados de grande consolação interior, entranhável consolação, diz o seu tio, um reputado teólogo e inquisidor, e que resolveu escrever a biografia da sua sobrinha. Essa entranhável consolação que se encendia na face
rosada que se encendia em estados realmente de grande união com a divindade no aspecto de uma presença ou copresença, e que teve na sua curta vida alguns momentos chaves que ficaram registados por ela própria, na medida em que a abadesa, vendo os estados em que ela estivera e a melancolia que, passado 8 dias, começara a surgir, obrigou-a a escrever por escrito, já que ela não conseguia exprimir, e assim obtivemos, para além de todo o conhecimento de mística que o seu tio escreve na biografia e que podemos, em parte, considerar como uma moralização e elevação da vida da sua sobrinha, nesses testemunhos ou papéis estão, de facto, as suas indicações de como a sua natureza era altamente sensível ao Mestre Jesus, à divindade, e lograva assim obter a representação dele, ou de a abraçar, ou de lhe falar, ou de sentir-se trespassada, no caso de uma vez, talvez o seu êxtase mais fortes, por uma lança, como se fosse a chaga do lado que Jesus também sofreu e que ela sentiu em si, como também as outras chagas dos pés e das mãos, num misto de dor e de prazer, ficando, por isso, muito, de certa forma, transformada ou intensificada da sua comunhão com o Mestre. As indicações do confessor e da abadesa foram então de que ela tinha que meditar mais na humildade, nos seus pecados, na paixão de Cristo, e não se deixar elevar a status de união divinos. Ela, nesses papéis, responde com grande sinceridade, tem 19 anos, e diz como a sua natureza se rebela, ainda que ela perceba isso, já que o natural dela é gostar dessas consolações e desses estados de amor. Mas, no segundo papel, segundo autobiografia factual, relacional com o caso, mas também com toda a sua vida, ela diz que aceita padecer e que Deus quer que soframos. Ora, esta afirmação, que Ele quer padecer ou quer penas nossas, tem algo de uma leve dúvida ou crítica, até que ponto é que ela, sendo um ser tão puro, renunciando completamente ao mundo, estando despida de vaidades, apenas por ser abençoada pelo seu espírito e pela divindade e ter estados místicos, tinha que forçosamente recusá-los e estar a sofrer ou a meditar só no sofrimento. O que ela foi fazendo e mesmo assim conseguindo ter a sua unção, a sua consolação. Talvez neste sentido até a sua morte exemplar, narrada prodigiosamente pelo seu tio, nos sirva de exemplo e de questionamento sobre esta dualidade do amor e da dor, da energia sexual sublimada e do que é que ela pode obter de graças de comunhão no alto,
no alto de si próprio ou no alto do mundo espiritual e subtil que nos rodeia, já que ela também estava muito consciente dos anjos da guarda e, por mais de uma vez, afirmava que, como o anjo estava contente quando via alguma das suas sorores muito atenta e a recitar as orações com grande devoção e amor, e quando ela se distraía, como o seu anjo da guarda se distrairia. E tinha até criado a percepção de que os anjos estavam dentro do coro e a primeira freira ou soror que chegasse era a mais abençoada e ela, portanto, era sempre a primeira a despertar e a caminhar para o coro. Desta sua autoconsciência espiritual fala também o seu biógrafo e tio, dizendo que, como ela tinha grande vontade de não dormir e continuar acordada, quando tinha mesmo que dormir no curto espaço-tempo antes de começar as matinas, para também à noite, dormia 2, 3 horas, aí Deus dar-lhe-ia ensinamentos, instruções para que o seu tempo não fosse inútil, desaproveitado, diz o seu tio. Ora, no momento da sua morte, muito belo, porque ela vai morrer, nem chega a 1 ano, praticamente 11 meses e tal, uma tuberculose, queremos, galopante, que subitamente a faz deitar sangue pela boca e correr para fora do couro e deitar o sangue para fora e cair desmaiada, criando grande mágoa nas suas companheiras. Portanto, no fundo, teve julho, agosto, setembro e outubro sucede isto, e depois irá morrer em junho, julho, de novo, rodeada das companheiras muito tristes, ela com a capacidade de lhes dizer: não chorem, porque é a vontade de Deus. Vamos interrogar-nos, certamente, se seria mesmo a vontade de Deus. Até que ponto é que houve fatores externos que dificultaram o desabrochamento mais duradouro desta soror violante de Jesus, que acaba por deixar a terra tão cedo, tão pura, tão luminosa. E esse momento da morte é bastante valioso, porque ela ainda não tinha feito a profissão definitiva, tinha sido só professado como noviça, e é só ao fim do ano é que era a regra, mas como estava em grave perigo, in articulo mortis, dir-se-á, foi-lhe concedida essa graça que a tornou muito feliz e que fez-la mesmo dizer, depois de a receber, que tinha sido a maior alegria da sua vida. E então, sentada na sua cama, rodeada com a abadesa sentada ao seu lado e as freiras e irmãs ao lado e o confessor por trás, ela recebe a coroa de desposada com Cristo, de matrimónio místico e nupcial, uma coroa de flores entretecida pelas suas companheiras e regada por lágrimas, diz o excelente biógrafo, e ela toma e mete-a na sua cabeça e profere com a sua voz perfeita a longa litania da profissão, e segura mesmo na vela, irá segurar mesmo na vela nos momentos finais, quando ela recebe a coroa e profere: falo de uma forma tão perfeita e tão luminosa
que toda a gente pensou que ela até estava de novo a recuperar, porque já tinha tido alguns momentos na sua doença de melhorias súbitas. Não foi o caso, a melhoria foi apenas por algum tempo. As suas mãos belas e brilhantes ficaram a luzir e serão beijadas. E nesse momento, como nós dissemos, nessa tal sublimação e manifestação do amor, a nossa querida, hoje mestra espiritual, certamente, dos planos invisíveis, Soror Violante de Jesus e Maria, Soror Violante, natural da Almada, e que bem merecia ser reimpressa a sua biografia, reimpressa ou impressa pela primeira vez, porque só existe em manuscrito na Biblioteca Nacional, mas que está online e que pode ser lida e bastante proveitosamente por qualquer pessoa. Pois, nesses momentos, a Soror Violante esteve agarrada ao crucifixo e beijava a chaga do lado. O beijo, o amor, a voz íntima de entrega e de comunhão, a chaga do lado, o entrar no corpo e alma de Jesus, ao que ela sentia e que afirmava que realmente quando ia contemplar o Santíssimo Sacramento, ela por vezes não queria apenas estar diante, mas queria estar dentro e sentia essa capacidade. E mesmo se passava com a ligação com Jesus e também, em parte, com Nossa Senhora, tanto mais que uma dos seus êxtases ou raptos foi na festa da Imaculada Conceição, quando ela foi mais penetrada pela chaga, pela lança na chaga, e lhe fez sentir a chaga do lado. Outro momento também de grande comunhão da Soror Violante foi quando, com as outras companheiras, prepararam o Santo Sudário que se encontrava, a cópia do Santo Sudário que se encontrava em pano dentro do convento e que era uma das suas preciosidades maiores, miraculosa, diz, para ser levada para o rei Dom João IV, que estava em sofrimento. E quando voltou, e tiveram de novo, com grandes cuidados, a dobrar e a tratar, etc., tudo isso fê-la também sentir um grande estado de êxtase, o êxtase no sentido de uma expansão do corpo espiritual. É tão grande a devoção e o amor e a alegria, a pessoa que está aberta ao mundo espiritual é tão enchida de luz que ela extravasa do seu corpo físico e pode ter grande alegria, ou grande calor, ou grande amor, ou mesmo, de certa forma, ficar abstraída do que a rodeia. Pois, no momento da morte, ela beijou a chaga do lado, exerceu a sua força do amor que ela tinha sacrificado tremendamente. Isso é uma das virtudes